Continuamos aqui na Cial 2022, acompanhando essa feira de bebidas e alimentos, que é a mais importante da Europa e uma das maiores do mundo. Agora aqui no pavilhão da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, com o presidente Ricardo Santin, para falar um pouco sobre o momento em que o Brasil vive na exportação de carne de aves. O Brasil continua sendo o maior exportador, né? Principalmente para a China, de 35%, um pouquinho mais, 35% em relação ao volume, e esse volume pode ser até maior. Que objetivos vocês traçaram aqui em termos de novos mercados, se bem que o Brasil já exporta para 150 países quase, né, Santin? Qual é o objetivo nessa feira aqui? Beatriz, nós vamos primeiro para fortalecer a presença brasileira. Como você bem falou, nós somos o maior exportador há mais de 10 anos do mundo e estamos em mais de 150 países. Aqui na Cial, todo mundo vem para cá, não só os da Europa. E na Europa nós temos uma presença muito forte, muito importante, há muito tempo já aqui consolidada. Então a gente vem fazer negócio, naturalmente, abrir novos negócios, mas consolidar a presença, tanto aqui como para o mundo inteiro. O Brasil está sendo chamado pelo mundo para crescer. Fato é que nós estamos com uma média que jamais foi atingida de 400 mil toneladas por mês de carne de frango exportada para o mundo. E isso é uma tendência que aqui a gente está confirmando. Há um ambiente, infelizmente, por conta do conflito de Rússia e Ucrânia, bastante pesado em termos de energia, de insegurança por obtenção de grãos e tudo mais. E aí o Brasil é chamado, junto com outros grandes produtores, por ser também, principalmente, livre de influenza aviária, que infelizmente para aqueles países do hemisfério norte também tem influenza aviária e o inverno agora começa aqui na Europa também. Então é um ambiente que favorece o Brasil e o mundo diz para o Brasil, eu quero ser teu parceiro. Por falar em influência aviária, tivemos um surto grande agora, recentemente nos Estados Unidos e aqui na Europa, principalmente na França, né? Onde muitos animais foram abatidos, milhões. O que isso representa em termos de atuação do Brasil para esse mercado? E a dificuldade que o Brasil tem ainda de entrar na Europa com as questões das cotas, o protecionismo que existe aqui. Fala um pouco sobre esses dois aspectos. Bem, o fato de você ter influenza aviária nos Estados Unidos e na Europa, ela mostra ao mundo que o Brasil é o maior exportador, o segundo é os Estados Unidos e o terceiro é a Europa. Ou seja, o mundo começa a ficar em alerta. Por quê? Porque infelizmente, a influenza abate aves, diminui a produção e diminui o ímpeto de crescimento das produções locais. O Brasil nunca teve. Então a influência que a gente tem é diminuição de concorrência nos outros mercados que a gente concorre com os Estados Unidos, já que eles têm influenza e a sua produção acaba ficando um pouco menor. Alguns países proíbem a exportação enquanto você tem algum episódio ativo, né? Além, claro, você tem regionalização, coisas que depois são contornáveis, mas isso causa uma diminuição da competição. E aqui na Europa especificamente, aumentou mais de 20% as exportações nesse ano, exatamente por esse episódio. Você teve influenza aviária no inverno passado, cruzou o verão atacando aves silvestres aqui na Europa e há um grande receio da indústria local de que isso se potencialize por conta do inverno. E ainda por cima você tem outros efeitos como custo da energia e a dificuldade de obtenção de grãos. Esse ambiente faz com que o Brasil tenha mais oportunidades, seja chamado a complementar mais ainda a indústria local. Essas dificuldades de cota, o europeu sempre fez esse protecionismo e nós esperamos que isso possa amenizar. Mas o Brasil está pronto para ser parceiro de uma maneira muito sustentável e sanitariamente saudável. Queria que você falasse também sobre o mercado árabe e o Brasil acaba tendo que também se adequar à questão da certificação halal, né? Certificado halal. Esse é um trabalho muito importante que vem sendo feito pela BPA também, não? Sem dúvida. Por acaso, hoje, às 5 horas da tarde, vamos lançar o livro de frango halal. Um livro que só trata da produção halal, porque mais de 30% da nossa produção, exportação, aliás, é halal. Esse frango que a gente está vendo aqui atrás, griller, é um frango halal, comprado do Brasil, produzido aqui na Europa, trazido aqui para a Europa, mas já abatido pelo sistema halal. Porque é um dos grandes, 1/3 da nossa produção, da nossa exportação, vai para o mercado halal. E é muito importante, é um cliente fidelizado, foi o primeiro cliente de exportação do Brasil e é por isso que nós estamos hoje celebrando isso, lançando um livro, inclusive, em homenagem à produção brasileira de halal, mostrando
para o mundo que o Brasil não é somente o maior exportador halal do mundo, mas que ele respeita as regras e tem respeito pelo rito religioso que a gente chama do rito islâmico. Ô Santinho, só para a gente encerrar, falar um pouco também da carne suína, né? Como é que está o atual momento? Aqui nessa feira ela se compõe de que forma, né? Como é que ela se insere? Conta um pouco para a gente. Bem, quanto à carne suína, nós estamos vivendo um momento que é um momento de melhora, de recuperação. O pior que a gente já passou, a crise da suinocultura, ela parece estar ficando para trás um pouco. Embora nós ainda tenhamos custos elevados, tanto para o frango como para o suíno, é caro produzir. Por isso que o preço está mais caro na gôndola e tem, inclusive, no caso do suíno, que se readaptar um pouco, porque continua o milho muito caro, o farelo de soja caro, mas a suinocultura começa a se recuperar. Infelizmente, ainda não exportamos para a Europa por uma medida protecionista. A Europa faz um protecionismo da sua indústria e nós estamos trabalhando junto com o governo para que isso seja aberto. Mas as empresas de suíno estão aqui. Nós temos aqui o stand de frango, mas ali no outro lado é o stand da BPA das empresas suínas, porque aqui se vende para o mundo inteiro. Vem cliente da China, cliente da África, cliente do Oriente Médio, porque mesmo para os países do Oriente Médio, para os turistas, há venda de carne suína. Como, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos. É um dos grandes compradores de carne suína brasileira. Embora seja um país islâmico, com respeito à religião, naturalmente, mas há pessoas que consomem. E é esse convívio que é salutar. Por isso a suinocultura está aqui presente. Não podemos servir carne suína aqui, por uma dificuldade de controle de protecionismo, mas esperamos que isso aconteça em breve, o governo possa abrir e fazer um acordo sanitário com a Europa, mas a suinocultura agora está presente, se recuperando e indo bem. Espero de agora para 2023 começa uma recuperação, retomada de compra na China e acho que agora o pior da suinocultura já passou. Tá certo, conversei com o Ricardo Santin, que é o presidente da BPA, e é um fato realmente que eu não sabia, quer dizer, a carne suína brasileira não pode ser degustada aqui nessa feira, né, por essa questão de restrição do bloco europeu. Uma pena, né, porque hoje você, passeando pela feira, você pode degustar tudo, né, e a carne suína fica fora, né, Sandy? Fica fora aqui do Brasil e o porquê para o nosso espectador entender. Nós segregamos lactopamina, que é um aditivo que se usa natural, os Estados Unidos usa, a gente vende de maneira segregada para a China e para a Rússia. Poderia fazer o mesmo para cá. É só uma questão de fazer uma missão para o Brasil, verificar o nosso sistema de controle, que é um dos melhores do mundo. O Brasil não é melhor que nenhuma indústria no mundo, mas também não tem ninguém melhor que o Brasil. Isso eu sempre digo, Petro. Então, se a gente fizer isso, a gente está trabalhando para poder reabrir esse mercado, para abrir o mercado, aliás. É um protecionismo da Europa, mas a gente tem certeza que com o tempo a gente vai evoluir e vamos poder servir junto com o franguinho grelhado, um porquinho pururuca brasileiro. Eu tenho certeza que isso vai acontecer logo aqui na Europa. Que beleza. A gente vai continuar rodando aqui a Cial 2022, trazendo todas as informações aí para o Canal Rural.